Que imagem expressa melhor o que vem à sua mente ao ouvir falar sobre Belém? O bebê Jesus com José e Maria? Um estábulo? A banda Calypso? Para mim, é essa porta da Igreja da Natividade, que não fica em Belém do Pará e que foi construída sobre a caverna onde Jesus nasceu. Caverna? Espera aí, vou explicar, mas tem que assistir o vídeo todinho. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Isso foi o que os pastores disseram uns aos outros depois de terem visto os anjos. E eu quero fazer esse mesmo convite a você. Vamos até Belém? Na verdade, não só a Belém, mas a vários dos lugares pelos quais Jesus passou, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Eles estão cheios de elementos que podem enriquecer a nossa compreensão das Escrituras e, consequentemente, de Jesus. Em 2015, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudos que visitou Israel com esse objetivo. Foi um momento especial para mim, não porque eu acredite que aquela terra seja santa, mas porque eu vi o meu amor por Jesus aumentar ao conhecê-lo melhor. E é por isso que eu tenho orado ao fazer essa série de vídeos até a Páscoa, que possamos conhecer mais a Jesus e ver o nosso amor por Ele crescer. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Esse Jesus de que estamos falando rasgou os céus e adentrou o tempo e o espaço que conhecemos. Não foi num lugar inventado, mas em Belém, como já havia sido profetizado por Miqueias. Belém significa casa do pão, e essa cidade hoje se encontra no território da Palestina. Seria possível ainda hoje encontrar algo que seja evidência de que Jesus passou por ali? Sim, e nós vamos começar por esse lugar aqui, que não é mencionado na Bíblia. São as ruínas do Heródion, construído dentro de um monte. Essa foi uma das fortalezas de Herodes o Grande, que governava a Judéia na época em que Jesus nasceu. Esse aqui não é o mesmo Herodes na época em que Jesus exerceu seu ministério, mas aquele que perseguiu o Messias com crueldade, chegando a mandar matar todos os bebês do sexo masculino. Ironicamente, nesse local tão próximo de onde ele esperava dar fim à vida de Jesus, o seu próprio corpo foi enterrado. O seu túmulo foi encontrado ali em 2007. Uma maquete nos ajuda a imaginar a imponência do lugar. Seria aquele, o lugar para um rei. Mas o verdadeiro rei não poderia ser encontrado ali. Isso me lembra o episódio no qual Samuel havia ido a essa mesma cidade de Belém para ungir um dos filhos de Jessé. E o Senhor o orientou a não se deixar guiar pela aparência, porque ele, o Senhor, vê o coração. Samuel acabou ungindo Davi, o mais novo e desprezado dos filhos. Ok, mas então onde foi que Jesus nasceu? A Igreja da Natividade foi construída ali no ano 325 da Era Cristã pelo imperador Constantino. Era ali onde pouco depois do ano 100, moradores do local teriam apontado como sendo do nascimento de Jesus. E talvez você se pergunte se ainda há algum vestígio da estrebaria ou do estábulo. Na verdade não há, e é muito pouco provável que Jesus tenha nascido num estábulo. E se alguém achar que eu estou contradizendo a Bíblia, na verdade a Bíblia não menciona nenhum estábulo. Muitas das casas dessa época eram construídas a partir de cavernas naturais, e esses lugares ficavam no fundo das casas. Quando Lucas menciona que não havia lugar para eles, ele poderia estar se referindo a um lugar apropriado para uma mulher ter um bebê. Alguém poderia ter feito para eles um favor, levando-os para um lugar mais reservado. A explicação para haver uma manjedoura ali pode vir do fato de que as famílias usavam esses locais para abrigar os animais no inverno. Abaixo da igreja há algumas cavernas, algumas pequenas cavernas, e apesar de um lugar ter sido escolhido para ser considerado do nascimento de Jesus, ele pode ter nascido em qualquer um deles. E aí você pode se perguntar se caberiam ali família, pastores, 3 magos. A Bíblia não diz o número de magos, e também não diz que eles estiveram ali na exata noite em que Jesus nasceu.
Eles estudavam as estrelas e contaram a Herodes que viram no céu a estrela do rei dos judeus. E o que seria isso? Não dá para ter certeza. Mas vejam que interessante. Há registros chineses de um cometa de cauda que apareceu no Oriente por volta do ano 5 a.C. e que foi visível durante 70 dias. E antes disso, há relato de 2 alinhamentos de planetas, um que aconteceu no ano 7 e outro no ano 6 a.C. O cometa, então, seria para aqueles homens o terceiro sinal no céu de que algo muito importante estava acontecendo. Enquanto estava visível, o cometa se movia lentamente pelo céu e poderia estar parado sobre Belém quando eles alcançaram a cidade, pouco tempo depois do nascimento de Jesus. O que dá força a essa teoria é que ela se encaixa com a época em que se acredita que Jesus realmente nasceu. Já se sabe que não poderia ter sido no ano 1 da nossa era, como diz o nosso calendário, porque o Herodes teria morrido antes disso, no que seria para a gente o ano 4 a.C. O cometa apareceu entre março e abril do ano 5 a.C. Isso também seria uma data mais alinhada com o relato bíblico do que dezembro. Isso porque a Bíblia diz que os pastores estavam no campo à noite e isso seria bem difícil em dezembro, por ser inverno naquela região. O Natal, então, seria em abril e nós estaríamos agora no ano de 2025. Só que eu não estou contando isso para você sair por aí implicando com as festas de Natal da sua igreja, nem para deixar de comemorar o Natal em dezembro, não. Há 2 coisas importantes que eu quero ressaltar. A primeira delas, é que eu já fui chamado algumas vezes de ignorante por acreditar naquilo que a Bíblia diz, algo que poderia simplesmente ter sido inventado por alguém. Só que quando a gente estuda, a gente percebe que ignorante é quem afirma essas coisas. Alguém pode até não dar valor ao que a Bíblia diz, mas não pode deixar de considerar que a Bíblia é um dos registros históricos mais confiáveis que existe. Enquanto algumas tradições são corrigidas, o relato bíblico é cada vez mais confirmado e melhor compreendido. E a segunda coisa que eu quero ressaltar pode ser bem ilustrada por essa porta, pela qual quem entra hoje na Igreja da Natividade precisa passar. Ela teria sido diminuída para a proteção da igreja e é chamada de Porta da Humildade, já que é preciso se inclinar para passar por ela. Independente da razão pela qual essa porta seja assim, eu vejo aqui o convite para seguirmos a Jesus em sua humilhação. O nosso rei não se recusou a se rebaixar para nos alcançar. Nós que estávamos profundamente caídos em nossos pecados. Ele se despiu da sua glória, sujeitando-se à pobreza, à dependência, à perseguição, à desconfiança. Por amor ao Pai ele fez isso e por amor a nós também. E pensar nisso me deixou muito constrangido. Como tantas vezes eu sou cheio de orgulho e não estou disposto a tirar o foco dos meus próprios projetos, preocupações, para alcançar as pessoas e demonstrar amor por elas onde elas estão. Ou então, eu me ressinto quando recebo um tratamento inferior ao que eu acho que mereço. Mas para seguir a Jesus e cumprir a nossa missão como Ele cumpriu a dele, precisamos estar dispostos a nos humilhar, a trocar as nossas aspirações de grandeza e de sucesso aos olhos dos homens por sucesso aos olhos de Deus. Que injustiça ou humilhação que eu venha sofrer se compara com aquilo que Jesus fez voluntariamente. E não apenas no seu nascimento. Nós sabemos que ele foi muito mais longe. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. No próximo vídeo vamos falar sobre a infância de Jesus em Nazaré. Se inscreve no canal, curte o vídeo e convide outras pessoas para seguir essa jornada com a gente. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.